Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Nessa aula de hoje nós vamos terminar definitivamente com o assunto de embriologia, tá? Hoje nós chegamos à nossa aula de número 3 e nós teremos a parte da organogênese. Só lembrando que nas aulas 1 e aula 2 nós já definimos algumas partes, tá? Na aula 1, no vídeo 1, nós temos lá a parte da segmentação e com as suas respectivas divisões celulares. No vídeo 2, nós temos o processo da gastrulação, com a formação da cavidade digestiva e a formação dos folhetos germinativos. Aqui nessa aula 3, nós iremos falar sobre o processo de organogênese, juntamente com o desenvolvimento de todos os órgãos, tá? Mas para começar, nós já passamos por todos esse processo aí da segmentação até chegar no momento da blástula. Aqui no processo da organogênese, ela se caracteriza pela diferenciação da blástula. Então, a partir do momento que a blástula começa a tomar novos formatos, você tem início ao processo da organogênese. Então, vamos ver aqui, ó. No processo da gástrula, lá no polo vegetativo, você vai ter uma invaginação da blastoderme. E essa invaginação ela vai dar origem a duas estruturas, que são o blastóporo e o arquêntero. Esses que futuramente vão dar origem ao nosso tubo digestório. Tá? Mas lembrando que esse processo de invaginação é um processo que nós vemos com mais frequência nas provas de vestibulares. Mas pode ser que você faça algum daqueles vestibulares mais difíceis, né? Aquele mais hardcore mesmo, você vai encontrar outros tipos de movimentos celulares. Tá? O primeiro deles, que é a invaginação, que eu acabei de falar, ela também pode ser conhecida como a embolia. Tá? Essa embolia ou invaginação é o dobramento da camada de células para dentro do embrião. Tá? Então, conforme você vê aí na imagem, a setinha está mostrando justamente a direção do dobramento dessa camada. O próximo movimento celular é a involução. Tá? Essa involução, você já tem uma expansão de uma camada de células para o interior do embrião, revestindo internamente. Tá? Então, quando você vê essa movimentação aí, você percebe que toda a parte interna vai ser revestida por esse conjunto de células. Na ingressão, você já tem a migração de células de forma individual mesmo para dentro do embrião. Na delaminação, esse próprio nome já sugere, né? A delaminação é a formação de lâminas. Tá? Então, como você tem a formação de duas camadas a partir de uma inicial, tá vendo que aí em cima está formando uma espécie de lâmina de células? Tá? Então, esse nome delaminação, você já lembra desse processo aí. O último processo é a epibolia. Não confunda epibolia com a embolia. Tá? Na epibolia, você tem a expansão de uma camada de células sobre a outra. Então perceba que esse movimento está acontecendo mais externamente à célula. Tá? Então nós temos aí na sequência a embolia, a involução, a ingressão, a delaminação e a epibolia. Como nós temos todos esses movimentos celulares, nós vamos ficar aqui com o processo da invaginação mesmo, tá? Ou da embolia. Como nós já vimos aí, ó, nas aulas anteriores, você já tem uma certa familiaridade com esse movimento celular aqui, da formação da endoderme, da ectoderme e da mesoderme em alguns grupos de animais. Vale lembrar que esse blastóporo, o resultado dessa invaginação, né, vai formar uma espécie de um orifício na ponta dessa célula. Esse blastóporo ele pode dar origem a duas estruturas, como nós já vimos na aula número 2. Né? Então, essa estrutura, se for a boca, nós chamamos animais protostomados ou protostômios. Tá? Então, se esse blastóporo der origem primeiramente à boca, você tem um animal protostômio. Se esse mesmo blastóporo der origem primeiramente ao ânus, depois à boca, você já tem um animal deuterostômio ou deuterostomado. Então volta aqui para mim. Então a gente tem uma dica aí, né? Então toda vez que você vê a palavra protostômio, você pega ali o prefixo pro e você relaciona com boca, né? Então o proto, ele vem de antes. Então a boca surge antes do ânus, você tem um protostomado. No caso do deuterostomado, já vem depois, né? Deuteron vem depois. Então você pega o deu com a palavra ânus. Então conforme você vê aí, ó, na imagem, eu fiz aqui um esquema para você tentar pegar essa dica aí. Então toda vez que você tem um pró, você relaciona com boca. Deu o ânus. Então fica fácil de você aprender dessa forma, né? Aqui nós temos já a formação dos folhetos embrionários. Lembrando que tem alguns grupos de animais que não vão formar esses folhetos, não vão ter tecidos verdadeiros. Né? A gente vai ver que animais são esses lá quando a gente for estudar zoologia e você vai ver passo a passo cada um deles. Tá?
Mas quando você tem dois folhetos embrionários, que é no caso o endoderma e o ectoderma, nós dizemos que esses animais são diblásticos. Quando nós temos três folhetos embrionários, que são além do endoderma e do ectoderma, você tem ainda um mesoderma na região central entre esses dois folhetos, esses animais já são chamados de triblástico. Então, triblástico possui três folhetos, diblástico possui dois folhetos embrionários. Então, como eu havia falado para vocês, o processo da organogênese ela vai dar origem ao desenvolvimento dos órgãos. Mas esse processo todo ele vai iniciar com a formação do tubo neural. Tá? Como é que acontece a formação desse tubo neural? Então nós já passamos por todas essas fases aí, né? Na fase de mórula, de blástula, gástula, e agora nós chegamos na neurula, que é o processo da organogênese. Então esse processo da neurulação, ela vai começar dessa forma. Então perceba lá em cima a gástula, né? O aspecto externo da gástula, sem nenhum corte. Então quando nós pegamos essa gástula e fazemos um corte mediano nela, né? Um corte transversal, você consegue observar a parte interna dela. Então aqui do lado direito você tem o blastóporo, que é a entrada, e a entrada para o arquêntero no caso, e lá dentro você vê toda essa região oca, que é justamente o arquêntero. Quando nós pegamos essa gástula e damos um leve giro nela de 90 graus, a gente consegue ver ela de frente. Se fizermos um outro corte transversal nela, a gente tem essa visão que você está percebendo aí, né? Então você consegue ver justamente os folhetos embrionários e o arquêntero no meio. Então esse início dessa neurulação vai acontecer justamente com o achatamento dessa região dorsal dessa gástula. Tá? Então perceba que lá na parte de cima você começa a ter um achatamento ali para a formação do que a gente chama de placa neural. Então aqui na parte esquerda, observe que tem aí um aumento dessa região, que é para a gente poder entender como é que é formado esse processo da placa neural. Tá? Mas o que acontece nesse processo? Nessa região aí, onde você está vendo essa placa neural se formando, nada mais do que um achatamento mesmo, como eu disse para você, para formar essa placa, que ela vai se diferenciando aos poucos até dar origem ao tubo dorsal. Tá? Além disso, quando nós passamos dessa fase para a próxima, nós já temos as células do ectoderma se dividindo e recobrindo a placa neural. Né? Quando ela faz essa parte de cobertura, você vai ver que ela vai se aprofundando. Né? Quando ela se aprofunda, essa região antiga se aprofunda, ela vai formando meio que um tubo, né? Que é justamente o tubo nervoso. E no teto do arquêntero, o mesoderma começa a sofrer essas evaginações laterais. Então perceba que esse mesoderma ele estava colado ali no ectoderma e começa a se desprender, fazendo essa espécie de evaginação. Né? Ela está entrando, está sendo empurrada para o lado de dentro. Aqui na imagem 3, você já vê essas evaginações do mesoderma destacando, dando origem ao que a gente chama de somitos. Esses somitos, lá na frente, nós vamos ver a formação do celoma. Tá? Então pega esses somitos e joga lá para frente, que a gente vai entender um pouquinho melhor lá na frente. Ainda nesse teto aí, nessa parte de cima do arquêntero, o mesoderma vai formar a notocorda. Essa notocorda, que é uma espécie de um bastão formado de cartilagem, ele vai dar no período inicial do desenvolvimento desse embrião, ele vai dar uma sustentação nesse corpo. Só que em alguns animais, lá no futuro, esse bastão, ele vai dar origem à nossa coluna vertebral. Tá? Então esse bastão no início aí, essa notocorda, ela é feita basicamente de cartilagem. E posteriormente, em alguns grupos, ela pode justamente se transformar em tecido ósseo. Na figura 4, nós já temos a placa neural se fechando dorsalmente. Né? Então fechou completamente e logo abaixo dela você vê que o tubo neural já está formado. Esse tubo neural, se você ainda não conseguiu fazer a ligação, esse tubo neural ele vai gerar o teu sistema nervoso. Tá? Então nós começamos a ser formados ali pelo intestino, depois o sistema nervoso e assim os demais órgãos vão se formando ao passar do tempo. Tá? Depois da formação dessa notocorda, o endoderma também reveste totalmente o intestino. Tá? Então nós já temos aí um intestino formado, um celoma nos animais triblásticos e o tubo neural também formado. Esses folhetos germinativos, ou também conhecidos como folhetos embrionários, eles vão dar origem aos demais grupos de tecidos. Tá? Esses tecidos, por sua vez, vão se diferenciar, formando novos órgãos. Então eu coloquei aqui uma tabela para você, para a gente ver
quais são os tecidos que são formados de acordo com os folhetos germinativos. É claro que eu coloquei aqui, ó, se você observar, tem 3 folhetos embrionários. Então só significa dizer que você tem aí animais triblásticos, tá? Então somente os animais triblásticos possuem esse mesoderma aí, tá? Não confunda isso daí. Bom, quais são então os tecidos que vão ser formados na ectoderme? Você vai ter aí o tecido nervoso, que a gente viu aí a formação do tubo neural, e você também vai ter alguns tipos de tecido epiteliais sendo formados. Já na mesoderme, que é justamente aquele folheto que fica entre o ectoderme e o endoderme, né? Aquele que fica mais na parte mais centralizada, você também vai ter a formação de tecido epiteliar, só que também você vai ter tecido conjuntivo e tecido muscular. Já na endoderme, que é aquele tecido, aquele folheto mais interno, você já vai ter a formação de alguns tecidos epiteliais. Então perceba que o tecido epitelial está sendo formado em todos os folhetos embrionários. Tá? Essa é uma informação bastante importante. Outra coisa que vale a pena a gente focar aqui são nas cavidades corporais dos animais triblásticos. Como eu falei para vocês lá na formação dos somitos, você vai ter agora a formação dessas cavidades corporais. Tem animais que possuem, tem animais que não possuem e tem animais que vão possuir um falso celoma. Então, conforme a gente viu lá nas aulas iniciais, esse celoma é como se fosse uma gaveta que a gente guarda os órgãos dentro. Tá? Então, esses órgãos vão ficar armazenados ali dentro as vísceras junto com os órgãos vão ficar armazenados dentro dessa espécie de caixa que nós chamamos de celoma. Então, como é que é essa classificação? Vamos ver aqui na imagem. Então, nós temos os animais que não possuem nenhum tipo de celoma, são chamados animais acelomados. Tá? Então, um exemplo clássico aí são do grupo dos plateumintos, né? Desses vermes que são achatados. Então, quando nós formos falar de vermes lá na frente, a gente vai falar bastante desses carinhas aqui, tá? Então, perceba que dentro do corpo deles aí, você não tem um espaço, né, para armazenar esses órgãos. Esses órgãos ficam dispersos aí nessa região. Os animais pseudocelomados, eles já possuem essa cavidade aí. Só que essa cavidade ela não é completamente revestida por mesoderme. Por isso que ela é um pseudoceloma. Ao contrário lá do celoma, onde essa cavidade já é completamente revestida por mesoderme. Então essa é a característica principal do celoma. Ele tem esse revestimento externo completamente revestido por mesoderme. No caso do pseudocelomado, esse mesoderme não recobre totalmente esse celoma. Como nós estamos falando de embriões, vale destacar também os anexos embrionários. Então esses anexos embrionários, eles auxiliam o embrião nos períodos iniciais de desenvolvimento. Tá? Então, de acordo com as suas espécies, eles têm particularidades diferenciadas. Tá? Então, vamos ver algumas delas aqui. O primeiro anexo embrionário, só lembrando para vocês que esses anexos embrionários, como o próprio nome já sugere, eles são estruturas que derivam a partir do embrião. Tá? Então esse embrião foi formado e aí ele começa a desenvolver essas novas estruturas que vão auxiliar no desenvolvimento dele mesmo. Tá? Assim como você pode ver aí, a primeira estrutura é o saco vitelínico. Esse saco vitelínico ele é responsável por armazenar a substância de reserva. Tá? Então é o famoso vitelo. Tá? Então em algumas espécies, por exemplo, alguns grupos de animais, como nos peixes, esse é o único anexo embrionário existente. Então os peixes são animais que precisam de um saco vitelínico, eles possuem na verdade um saco vitelínico muito desenvolvido. Tá? Então eles se alimentam ali nos períodos iniciais justamente desse vitelo armazenado nesse saco vitelínico. No caso dos mamíferos, por exemplo, nós já não possuímos esse saco vitelínico desenvolvido. Tá? Então ele possui ali uma espécie de um líquido ali dentro, mas nós não utilizamos como fonte de reserva energética, porque nós temos outras estruturas que nós vamos ver um pouco mais lá para frente. O próximo anexo embrionário é o âmnio, que é uma camada que envolve o embrião e protege contra choques e o ressecamento. Tá? Então, se você perceber aí, ó, esse embrião ele possui uma lâmina em volta dele e dentro dessa lâmina você tem o líquido amniótico. Então, dentro da cavidade amniótica, ele vai ser preenchido com líquido amniótico. Ou seja, esse embrião ele vai ficar boiando ali dentro dessa região. Por isso que ele tem essa proteção. Então esse líquido protege contra tanto o ressecamento como choques mecânicos mesmo. Vale destacar que esse líquido amniótico, essa região aí, ela foi de extrema importância para o desenvolvimento dos animais terrestres. Né? Isso porque isso fez com que os animais
deixasse de depender do ambiente aquático totalmente para a reprodução, né? Então agora, com esse líquido amniótico, os animais passaram a colocar ovos no ambiente terrestre. Então isso, com esse líquido, o embrião não corria mais o risco de ressecamento. Um passo evolutivo muito grande que as espécies deram ao produzir o ovo com esse líquido amniótico dentro. O córeo já é uma membrana que envolve todo esse embrião, além dos anexos embrionários. Então você vai ter uma membrana por fora protegendo tudo isso daí, envolvendo toda essa região, tá? O alentoide já é uma bolsa que é formada a partir dali da região final do intestino. Então ela tem a função de remover as excretas do embrião. No caso dos mamíferos, ela vai ser importante porque ela vai auxiliar na eliminação da ureia. Essa ureia é um subproduto, né, do metabolismo dos mamíferos, que é muito solúvel em água e também ele é muito tóxico. Então o contato do embrião direto com essa substância seria prejudicial para ele. Então quando esse embrião vai produzindo essa substância, ele vai eliminando e armazenando justamente nessa bolsa chamada alantoide. Lembrando ainda que existe um outro anexo embrionário que vai lhe dar uma ênfase, que é justamente a placenta. Então a placenta, ela é presente somente nos mamíferos, é uma característica exclusiva dos mamíferos. Só que nem todo mamífero possui placenta, tá? A gente também vai ver isso quando a gente for estudar os mamíferos. Essa placenta, veja aí no esquema, quando o nosso embrião está sendo formado ali, quando houve a fecundação, esse zigoto ele vai cair ali para a região do útero da mulher, e esse alantoide junto com esse córeo, eles vão se unir a essa parede do útero num processo chamado nidação. Então a partir desse momento essas células começam a se diferenciar, dando origem a novas estruturas. Esse alantoide, inclusive, ele vai dar origem a uma estrutura chamada cordão umbilical. Através desse cordão umbilical que vai ocorrer as trocas gasosas e vai ocorrer também a troca das substâncias que não servem ali para o embrião, né? Pro bebezinho, né? Então, como não vai ter essas estruturas ali para separar, como no caso de um ovo de ave, por exemplo, que tem essas estruturas bem definidas, no caso dos mamíferos placentários, vai haver essa troca da mãe com o filhote através do cordão umbilical, tá? Da mãe com o feto, no caso do cordão umbilical. E só que vale ressaltar também que essa troca ela não acontece diretamente com o sangue, tá? Então perceba que não existe troca de sangue da mãe com o sangue do filho. Essa troca ela ocorre por meio da difusão, tá? Então é uma célula passando para outra. Você não tem sangue diretamente ligado entre mãe e filho, tá certo, galera? Então por hoje é só. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.